Multiplicação de números inteiros, parte 2, com a professora Werlane Abreu. A gente vai voltar aqui para a multiplicação de números inteiros, a regra do sinal. Quando eu for multiplicar dois números e os sinais forem iguais, o resultado que eu vou encontrar vai ser o quê? Positivo. Quando eu multiplicar dois números e os sinais forem diferentes, vai ficar negativo. Lembrar que isso aqui eu estou pegando para dois números. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo, tá bom? Então, sempre a gente tem que observar o que? Esses detalhes na hora que a gente for multiplicar nossos números. Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo. Temos nosso primeiro exemplo. Menos 8 vezes menos 2 vezes menos 2. E agora, como que eu vou responder? Se eu estava acostumada só a trabalhar de dois números e agora eu tenho três números para poder multiplicar, como que eu vou fazer o sinal? Como que eu vou utilizar o jogo de sinal? Vários questionamentos que existem quando a gente vê uma questão dessa forma. A gente não sabe como resolver, mas a gente vai pegar o quê? O conhecimento que a gente já tem sobre o conteúdo e tentar o quê? Simplificar. Eu tenho três números e eu aprendi o jogo de sinal para 2. Então, quando a gente tiver 3 números, 4 números, 5 números, numa multiplicação, quando a gente for trabalhar esse tipo de multiplicação, a gente vai utilizar o quê? A gente vai multiplicar de 2 em 2. Vou pegar os primeiros dois números, vou multiplicar. Depois que eu fizer a multiplicação, fizer o jogo de sinal, eu vou pegar o meu outro número e vou realizar a multiplicação com ele. Da mesma forma, a gente vai utilizar quando a gente tiver 3, 4, 5 números. Sempre fazendo o quê? De 2 em 2, para que a gente não se perca durante nossa questão e faça o jogo de sinal corretamente. Porque quando a gente está trabalhando, um sinal interfere na nossa resposta todinha. Completa. Se você errar o sinal, você perdeu a questão completa. Então, a gente tem que ter o quê? Muita atenção na hora de resolver multiplicações dessa forma. A gente vai voltar para a nossa multiplicação, ó. Menos 8 vezes menos 2 vezes menos 2. Como que a gente vai resolver? A gente vai pegar os primeiros dois números e vamos realizar a multiplicação. Menos 8 vezes menos 2. É nosso primeiro passo. Os sinais são iguais, então vai ficar quanto? Vai ficar positivo. Primeiro passo, eu vou multiplicar menos 8 vezes menos 2. Sinais iguais fica positivo. 8 vezes 2, 16. Então, a minha resposta vai ser quanto? Vai ser mais 16. O menos 2 que aparece, eu somente repito ele. Escrevo do jeito que ele está aqui na primeira linha, eu escrevo ele na segunda linha. Agora, eu vou poder multiplicar. Mais 16 vezes quanto? Vezes menos 2. A gente está multiplicando esses dois números. Os sinais são o quê? São diferentes. Se os sinais são diferentes, vai ficar quanto? Vai ficar negativo. 16 vezes menos 2 vai ser quanto? 16 vezes menos 2, menos 32. Mais por menos, menos. Sinais diferentes fica negativo. 16 vezes 2, 32. Então, é dessa forma que vocês têm que observar e analisar cada questão, resolvendo de 2 em 2, fazendo o jogo de sinal, depois utilizando o terceiro número, para poder realizar a multiplicação e não se perder, tá bom? Nossa resposta vai ser menos 32. Fiz a multiplicação de menos 8 vezes menos 2, encontrei mais 16, abaixei o menos 2, mais 16 vezes menos 2, menos 32. Nosso segundo exemplo, menos 4 vezes menos 3 vezes mais 2. Nosso primeiro passo é multiplicar menos 4 vezes menos 3. Menos 4 vezes menos 3 vai ser quanto? Mais 12. Por quê? Porque os sinais são iguais, vai ficar positivo. E 4 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 12. Depois eu vou fazer o quê? Vou escrever mais 12. Vou abaixar o 2, o mais 2, e agora eu vou multiplicar. Mais 12 vezes mais 2. Esse é nosso segundo passo.
Então, a gente vai ter quanto? Mais 12 vezes mais 2. Eu vou multiplicar 12 vezes 2, 24. Os sinais são o quê? São iguais, vai ficar positivo. Então, nossa resposta é quanto? Mais 24. Nosso terceiro exemplo. Menos 4 vezes menos 2 vezes mais 2 vezes menos 3. Nessa questão, a gente tem 4 números que estão sendo multiplicados. A gente vai fazer a multiplicação como? De 2 em 2. Primeiro, eu vou multiplicar quanto? Menos 4 vezes menos 2. Menos 4 vezes menos 2 é igual a quanto? É igual a mais 8, porque os sinais são iguais, fica positivo. 4 vezes 2 é igual a 8. Então, nossa resposta é mais 8. O restante que eu não estou multiplicando, eu vou repetir ele. Então, agora eu vou multiplicar mais 8 vezes mais 2. Mais 8 vezes mais 2 vai ser igual a quanto? Vai ser igual a mais 16. Por quê? Os sinais são iguais, fica positivo. E 8 vezes 2 é igual a 16. Então, nossa resposta é mais 16. Agora, eu vou multiplicar mais 16 vezes menos 3. Quanto que é? Os sinais são o quê? São diferentes. Então, se os sinais são diferentes, vai ficar o quê? Negativo. Vai ficar negativo. E 16 vezes 3 é igual a quanto? É igual a 48. Então, nossa resposta vai ser quanto? Menos 48. A gente sempre tem que o quê? Observar, fazer essas multiplicações de 2 em 2 para que a gente não se perca, não erre um sinal. E analisar bastante. E sempre lembrar o quê? Sinais iguais fica positivo, sinais diferentes fica negativo.